E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa numa área florestal onde há muitos testemunhos sobre a criatura conhecida como o Pé Grande. Everett e Marie estão em casa conversando sobre um colar que ela parece ter encontrado em algum lugar. Everett tenta avaliar quanto conseguiriam pela peça, mas Marie diz que quer ficar com o enfeite. Quando Everett sai para a varanda, ele escuta folhas farfalhando no quintal como se alguém estivesse se esgueirando por ali. Ele olha ao redor, apreensivo, mas não vê nada de estranho. É então que uma das luzes no quintal se apaga de repente, voltando logo em seguida, e um barulho estranho começa a vir da escuridão. Everett se abaixa para pegar alguma coisa com que possa se defender e, ao levantar, ele vê dois pontos brilhantes que parecem encará-lo. Logo eles também desaparecem e Everett avança pelo breu até chegar na lâmpada defeituosa. Um barulho bem mais alto o assusta e ele então vê as latas de lixo derrubadas. Ele manda Marie não sair por enquanto, mas ela não o escuta por causa da música alta. Só quando ela vai à cozinha é que percebe a ausência do marido e vai à varanda procurá-lo. Também estranhando a escuridão, ela começa a perguntar se há alguém ali, já com um pouco de medo na voz. A essa altura, Everett já está bem afastado da casa, e sua lanterna se apaga ao mesmo tempo em que o som de passos muito pesados começa a se aproximar. Batendo na lanterna, ele consegue fazer com que funcione de novo e então aponta o facho em várias direções, até dar de cara com uma criatura medonha. Enquanto isso, Marie ainda está na varanda, como que hipnotizada pelos pontos brilhantes. Everett chega apavorado e avisa que é hora de correrem. Para seu espanto, Marie responde que é tarde demais e afirma que a coisa já está dentro dela. Algo a agarra subitamente e Marie é arrastada para a escuridão. Instantes depois, vemos que uma criatura grotesca está se alimentando dela. 10 anos depois, alguns jovens se juntam para um trabalho em grupo que vai ajudá-los a concluir o mestrado. Como o tema da pesquisa é justamente o Pé Grande, eles vão passar o fim de semana num chalé bem no meio da floresta onde os relatos de aparições são frequentes. Os rapazes são Jake e Oz, e as moças se chamam Lily e Isabelle. A quinta pessoa é Chris, que está namorando Isabelle há 2 meses e decidiu acompanhá-la na viagem. Oz é o único entre eles que parece ser fã da criatura, enquanto os outros duvidam de sua existência. Interrompendo a conversa, chega o dono da loja chamado Harry. Ele começa um discurso amedrontador sobre os segredos terríveis da floresta e balança a cabeça ao ver que os fregueses não acreditam nele. Chegando ao chalé, Chris confessa à namorada que se sente deslocado entre os estudantes, mas ela diz que é só impressão. Então a turma encontra o professor Dennis e todos saem à caça de pistas sobre o famoso monstro. Em dado momento, Oz sugere uma curva para fora da trilha, dizendo que o Pé Grande não deve respeitar esse tipo de rota. Ao mesmo tempo, Lily conhece um homem misterioso que começa a alertá-la sobre os perigos da região, num tom estranho que mistura aviso e ameaça. Quando ele pergunta onde ela está hospedada, Lily não responde e decide se afastar logo dali. Enquanto isso, Jake fica muito alarmado ao topar com um esqueleto. Ele e Isabelle querem comunicar às autoridades imediatamente, mas Oz os convence a esperar até segunda-feira. Afinal, ele e o professor Dennis estão se preparando para essa viagem o semestre inteiro. Oz também pede que eles não contem nada ao resto do grupo para evitar pânico desnecessário. Quando Jake e Oz se afastam, Isabelle repara que o esqueleto está usando um colar muito bonito e resolve surrupiá-lo. Afastado dos alunos, Dennis aproveita para tomar um trago e encontra Chris, que preferiu observar os pássaros durante a expedição. Ele comenta que teve a impressão de ver alguma outra coisa se mexendo, mas agora já passou. À noite, Chris encontra uma arma numa gaveta enquanto está procurando fósforos e mostra para Jake, que manda ele não mexer naquilo. Vemos que ele tinha razão ao pensar que ficaria deslocado, pois suas tentativas de piadas são catastróficas e nem Isabelle parece aguentá-lo. Dizendo que precisa falar com alguém do trabalho, ela pede as chaves do carro a Jake para ir até onde haja sinal. Chris se levanta para ir junto, mas ela diz que vai ser só uma conversa chata de serviço e sugere que ele fique ali se enturmando. Porém, assim que ela sai, todos inventam uma desculpa também e Chris acaba ficando sozinho. Na outra sala, Oz e Dennis brindam ao sucesso da pesquisa. Oz pergunta se não pode haver nada mais sério naquela floresta e o professor responde que talvez um pouco de perigo seja necessário para que os jovens comecem a questionar suas crenças. Os dois continuam conversando e quando Oz menciona uma data comemorativa, Dennis se levanta de repente. Lá fora, Isabelle está abrindo a porta do carro quando ela escuta um farfalhar. E parando para olhar ao redor, a jovem quase morre de susto quando Dennis aparece ao seu lado pedindo para acompanhá-la. Ele explica que esqueceu seu próprio aniversário de casamento e precisa falar com a esposa para se desculpar. Muito entediado, Chris resolve escolher um livro para ler e acaba pegando um caderno bizarro. As páginas estão cheias de rabiscos e desenhos macabros sobre uma criatura fantasmagórica que não se parece nada com o Pé Grande. Algumas passagens se referem a esse ser como o temível Wendigo e, numa ilustração, ele aparece oferecendo o colar azul a uma jovem.
De acordo com o autor do caderno, o Wendigo só ataca à noite, e a alvorada sempre traz a paz de volta. No banheiro, Lily está gritando com Jake através da porta, se recusando a deixá-lo usar o vaso enquanto ela toma banho. De repente, ela ouve um barulho próximo demais e percebe que uma das janelas está aberta agora. Ela fecha de novo e vai até o armário pegar suas coisas. Tendo a impressão de que Jake bateu na porta, ela repete a bronca anterior, mas então vê pelo espelho que ela não está mais sozinha no banheiro. Aquele homem misterioso que ela conheceu na floresta está bem atrás dela, e ele pressiona um pano em seu rosto antes que ela possa gritar. Na estrada, Isabelle não aguenta mais ouvir Dennis tagarelando sobre seu casamento quando algo muito estranho acontece. Ela vê o que parece ser uma mulher sozinha, parada no meio da estrada. Mas quando ela pergunta a Dennis quem pode ser, ele reage como se não estivesse vendo nada. Para piorar, ela mesma também não vê nada quando olha de novo. Isabelle tenta esquecer o incidente e continua dirigindo, mas tem outra visão logo em seguida, dessa vez tomando o lugar de Dennis bem ao seu lado. Transtornada, ela começa a gritar e acaba batendo o carro. Ela recobra os sentidos alguns minutos depois e vê que Dennis ainda está desacordado. Então um vulto passa correndo por trás do carro e uma criatura horrenda aparece na janela do passageiro e começa a socar o vidro. O pobre Dennis acorda bem quando a janela quebra e o braço grotesco o agarra pelo pescoço, puxando seu corpo para fora do carro. Completamente dominada pelo pânico, Isabelle se arrasta para fora do carro aos berros. Ela percebe que tudo ficou quieto de novo e começa a olhar ao redor. Lá estão os dois pontos brilhantes na escuridão, olhando fixamente para ela. Isabelle já está quase entrando no transe quando uma alma penada surge com um grito tenebroso. Então uma força invisível a ergue no ar e quebra seu pescoço. No chalé, Jake está ouvindo música e Chris não aguenta mais a vontade de ir ao banheiro, ainda achando que Lily está no banho. Vestindo uma lanterna de cabeça, ele considera se aventurar lá fora, mas alguém joga um objeto contra a porta bem no momento em que espia através do vidro. Ele não vê quem foi e o incidente não se repete, mas mesmo assim, ele prefere pegar a arma da gaveta antes de sair. Assim que ele escolhe um local reservado o suficiente para se aliviar, os ruídos começam ao seu redor. Primeiro é o som de folhas sendo pisadas e gravetos partindo, mas logo se ouvem os passos pesados caminhando na direção dele e, por último, vem o rosnado bem na sua nuca. O pé grande agarra Chris logo que ele se vira para trás, batendo sua cabeça contra uma árvore antes de atirá-lo no chão. O rapaz grita e tenta se levantar, mas é puxado pelas pernas e arrastado para longe. Deitado no sofá com fones na orelha, Jake não escuta nada e nem desconfia que só há ele e Oz dentro do chalé. Nesse momento, Lily está amarrada e com uma fita na boca. Quando o homem misterioso vem falar com ela, descobrimos que ele é Everett. Explicando que o rapto não é nada pessoal, ele revela que pretende usá-la como isca para capturar e matar o Pé Grande, como vingança pela perda de Marie. Jake acorda de manhã com uma batida na porta e encontra Isabelle num estado catatônico. Ela não lembra onde foi parar o carro e diz que o professor está morto. Oz fica muito aflito com isso, principalmente ao notar que Chris e Lily também sumiram. Os três então começam a procurar pelos amigos na floresta e Jake encontra a lanterna de Chris. Ele já está achando que o pior aconteceu quando Chris começa a gritar por socorro. Ele está preso debaixo de vários galhos e troncos, como uma jaula improvisada. Enquanto Oz e Jake o ajudam a sair, ele não para de repetir que viu a criatura. Então Isabelle mostra aos outros onde está o professor Dennis, ou ao menos o que sobrou dele. Agora todos estão mortificados com o que viram e com medo do que está por vir. Ainda por cima, Chris revela que deixou cair a arma durante o ataque. Oz começa a defender o Pé Grande, que sempre teve fama de inofensivo até essa onda de sumiços naquela região. Ele diz que a fera poderia ter matado Chris com facilidade. Como não foi isso que aconteceu, ele pode ter capturado o rapaz para protegê-lo de outra coisa. Lembrando do caderno, Chris menciona o tal do Wendigo, e Oz congela ao ouvir esse nome, pois seu maior medo era esse. Ele explica que o Wendigo é uma entidade nefasta que se alimenta de pessoas egoístas e, infelizmente, Dennis foi um exemplo disso. Oz já tinha alertado o professor sobre os rumores de que havia algo ainda pior naquela mata, mas ele não quis cancelar a viagem e arriscar sua posição na universidade. Ouvindo isso tudo, Jake fica chocado com a revelação de que o Pé Grande não só existe, como ele também é um herói se comparado ao outro habitante daquela mesma floresta. O plano de Oz é andar até aquela loja onde havia sinal de celular antes que o Wendigo os encontre. Assim que ele diz isso, Isabelle começa a engasgar e diz que o Wendigo já está vindo. Na floresta, Everett amarra Lily a uma árvore, indiferente aos seus gritos. Ele até diz que é melhor assim, pois o Pé Grande virá mais rápido. Depois que ele se afasta, Lily descobre que ela não é a primeira que ele usa como isca e fica horrorizada ao ver como ficou a anterior. No meio da noite, Isabelle acorda e vê os pontos brilhantes dentro do próprio quarto. Eles somem ao acender a luz e por isso ela decide deixar assim. Mas logo que ela se deita, a luz apaga sozinha.
Vemos que a sombra dela na parede tem chifres enormes e então seu tablet também começa a se manifestar lendo frases macabras. De repente a tela vira um espelho e o reflexo dela parece ter vida própria, rindo de seu pavor. Então as luzes começam a piscar sem parar enquanto o corpo de Isabelle se contorce de forma horrível e sua imagem na tela gargalha cada vez mais alto. Quando o fenômeno cessa, ela se cobre com a manta e fica o mais quieta possível. Ao ouvir um som de madeira queimando, ela começa a puxar a manta bem devagar. Então algo apressa o movimento, arrancando a manta de cima dela e um ser maligno aparece flutuando a poucos centímetros de seu rosto. E os olhos de Isabelle se esvaziam. Enquanto isso, Everett observa Lily pelo visor da arma, pronto para abater o monstro. As folhas do chão começam a se remexer bem atrás dele e ele decide deixar a lanterna virada para aquele lado. Segundos depois, ele olha de novo e vê várias criaturas medonhas prontas para atacá-lo. Ainda amarrada à árvore, Lily escuta os gritos dele e fica ainda mais apavorada. Ela está tentando se soltar quando uma das aberrações aparece no mato, sumindo logo em seguida. Lily se livra das amarras e, correndo, tropeça nos restos de Everett durante a fuga. Ao ouvir um som nojento de mastigação, ela fecha bem os olhos e fica tremendo de medo. Uma das criaturas sai de trás das árvores e passa bem perto dela, mas não a incomoda. Quando o silêncio volta, ela abre os olhos e retoma a fuga desenfreada. Oz está conversando com Jake quando os dois escutam os gritos de Isabelle, mas descobrem que ela não está no quarto. Oz checa embaixo da cama sem vê-la escondida em cima do armário bem atrás dele. Então a porta do quarto bate com um estrondo e Isabelle aparece do outro lado da cama com uma expressão demoníaca. Ele escuta os ossos dela se partindo conforme ela começa a engatinhar até ele. Assim que Oz ameaça esmagá-la, a voz dela volta ao normal e o convence de que o perigo passou. Mas então a entidade retoma o controle e diz que está com muita fome, partindo para cima dele em seguida. Jake ainda está procurando a amiga quando Chris escuta um som esquisito de vidro trincando e vai puxar as cortinas. Para o seu horror, uma das criaturas está batendo a cabeça contra o vidro da janela que está prestes a quebrar. Ele se afasta rapidamente e fecha a porta ao mesmo tempo em que Lily entra no chalé. Os dois se encontram e ela o avisa que é hora de sair dali. Jake está descobrindo a mesma coisa, só que de uma forma mais dramática. Saindo para a varanda dos fundos, ele vê dezenas de seres medonhos guinchando horrivelmente e caminhando até o chalé. Apavorado com a cena, ele só vê Isabelle parada bem atrás dele quando já é tarde demais. Enquanto isso, Lily entrega uma pá a Chris e repete que é hora de fugir, mas ele se recusa a ir embora sem a namorada. Lily diz que não há tempo para esse tipo de heroísmo e diz que Chris é um palhaço que só fica tentando agradar a todos. Visivelmente ofendido, ele só pede para checar o resto da casa antes de partir. Lily concorda, um pouco arrependida do ataque gratuito. Armado com a pá, Chris começa a percorrer os cômodos do chalé até chegar à cozinha, onde ele escuta um barulho arrepiante de sucção. Ele vai até a porta da varanda na ponta do pé e flagra sua namorada debruçada sobre o tronco de Jake, em plena refeição. Percebendo sua presença, ela levanta a cabeça e revela seu rosto transfigurado antes de soltar um guincho ensurdecedor. Ela avança contra ele, mas Chris consegue fechar a porta a tempo. Lily decide ajudar na busca e vai até o quarto de Isabelle, onde um ser hediondo começa a guinchar para ela também. Ela bate a porta rapidamente e escuta a coisa esmurrando a madeira do outro lado. Chris se recupera como pode e começa a procurar Lily quando uma porta dupla se abre atrás dele e algo o puxa para dentro de um armário. Ele fica aliviado ao ver que é a própria Lily, tapando sua boca para que não atraia a atenção do Wendigo. Falando baixinho, ela diz que as criaturas já estão dentro da casa e os dois então observam pelas frestas da porta. Alguns dos seres entram no quarto e começam a procurar suas vítimas, até que um deles para e olha fixamente para o armário. A coisa começa a se aproximar devagar, mas acaba se distraindo com um barulho e muda de direção. Então o outro aparece na porta subitamente, encarando a fresta bem mais de perto. Porém, depois de alguns instantes, ele balança a cabeça e vai embora. Chris e Lily esperam um pouco antes de sair do esconderijo e então vão caminhando o mais silenciosamente possível pelo corredor. Chegando à porta da rua, eles veem que um dos monstros está bem no meio da sala e qualquer barulho pode alertá-lo. Lily consegue virar o trinco muito discretamente, mas Chris derruba a pá com estardalhaço. A criatura começa a guinchar e os dois são forçados a se separar para escapar. Enquanto Lily sai do chalé, Chris corre para as escadas e se fecha num dos quartos. Ele imediatamente percebe que escolheu o cômodo errado quando vê a expressão de horror no rosto de Oz, que está sendo devorado. Ele tenta contornar aquilo com cuidado e falha mais uma vez, chamando a atenção do monstro no meio do caminho. Correndo para o quarto ao lado, ele pula a janela e cai no jardim, e fica surpreso ao ver Lily esperando por ele. Ela explica o que houve com ela desde que foi raptada e diz que o plano agora é fugir na picape de Everett. Eles vão até o corpo para pegar as chaves e Lily só consegue achá-las quando um bando de criaturas já está quase em cima deles. Os dois fogem sem ver que a entidade maligna está possuindo Everett. Chris e Lily tentam se esconder, mas as criaturas os alcançam e agarram os dois.
Um deles morde o ombro de Lily, que começa a gritar em desespero. Mais uma vez, Chris é poupado sem motivo aparente, mas Lily não resiste. Arrasado pela perda e cercado pelas criaturas, ele começa a berrar e soluçar até que escuta um som familiar. São os passos do Pé Grande ecoando pela floresta. A fera para atrás de Chris por um breve momento, mas então o contorna e continua andando. A cabeça da entidade maligna já aparece por entre as árvores e o Pé Grande parece estar se dirigindo até ela. Porém, as outras criaturas ainda estão espalhadas no meio e a fera começa a lidar com elas primeiro, esmagando todas em pouco tempo. A entidade vai perdendo a forma conforme seus súditos tombam no campo de batalha e, por fim, só sobram os 2 pontinhos que logo também se apagam. O dia já está nascendo quando Chris escapa correndo, apertando o controle das chaves freneticamente até ouvir o bip da picape de Everett. Porém, assim que ele senta ao volante, Isabelle se atira contra o capô. Ele começa a pensar em todos os momentos em que ela falhou com ele, e esse devaneio o distrai até que ele vê que ela sumiu. Isso é porque ela está bem ao seu lado e começa a entrar pela janela enquanto tenta agarrá-lo. Chris sai pela outra porta e passa por baixo do carro e sobe na carroceria do veículo. Isabelle continua se aproximando dele até que Chris dá um banho de gasolina nela e, acendendo um fósforo, finalmente derrota a namorada possuída a queimando. Para ter certeza da vitória, ele passa o carro por cima da aberração. O Pé Grande ainda passa por ali uma última vez, mas não interage com Chris. O único problema agora é que o carro não está pegando. Ele quase se desespera com isso, mas logo descobre que foi uma sorte, pois a picape explode assim que ele desiste e sai. Ele começa a se afastar, apoiado na pá, quando a voz de Everett começa a cantarolar. Chateado com o destino da picape, ele começa a contar sua saga a Chris, mostrando a ele o colar azul. Ele admite que sua vingança saiu dos trilhos e que muitos de seus atos podem ter sido por influência do Wendigo. No fim, ele diz que nada disso importa, pois está com muita fome. Ele volta a cantarolar e vai se aproximando no mesmo ritmo até chegar bem perto. Chris não pensa 2 vezes antes de atacá-lo com a pá. A cabeça de Everett continua cantando, mas isso não o incomoda muito. Chris segue mancando pela estrada até aparecer um carro. Vemos que o motorista é Harry, que parece estar acostumado a dar carona para gente nesse estado.